Para precificar um serviço, é preciso considerar alguns itens, como os quais? Os custos envolvidos na produção e entrega do serviço, então todos os custos, desde custos fixos, como também os custos variáveis, para que a gente consiga entregar o nosso produto. Então, nesse caso ali, vou fazer uma toxina botulínica. Eu não posso considerar apenas o custo da toxina, da agulha, da seringa, da luva. Eu tenho que considerar o tempo ali que eu estou utilizando. Caso você tenha uma secretária, tem que diluir o salário dessa secretária nesse tipo de atendimento por hora. O aluguel, todos os impostos, todos os encargos ali que você precisa para estar com o estabelecimento aberto, a água, a luz. Então, tem todos os custos que também não estão diretamente vinculados ao produto, mas que você precisa, com o serviço, mas que você precisa vincular, você precisa considerar. Então, por isso que a gente tem que fazer o levantamento de todos os custos envolvidos com esse serviço que a gente está prestando. O valor da nossa hora trabalhada, quanto custa para a gente estar ali atendendo e realizando esse procedimento. Vou fazer uma toxina botulínica que eu levo 30 minutos, 1 hora, 2 horas, o valor tem que mudar. Porque se eu levo mais tempo para fazer o procedimento, eu estou deixando de atender outro paciente e estou perdendo dinheiro. Então, eu tenho que considerar o tempo que eu levo para desempenhar aquela atividade. Por exemplo, vou fazer um preenchimento labial, vou levar 1 hora. Agora eu vou fazer um full face de 20 seringas, vou levar quanto tempo? Eu tenho que considerar isso no preço. Também precisamos ter a nossa reserva de emergência, como eu falei, o capital de giro. Ali tem que considerar quanto que a gente vai deixar guardado todos os meses como capital de giro para nossa empresa, para uma eventual necessidade, que como é uma necessidade, é um contratempo, a gente nunca está preparado para isso e não consegue prever certas coisas que acontecem. E se você não tem essa reserva, você depende de todo o seu prolabore, você não tem às vezes de onde tirar aquele valor e acabar investindo mais um pouco na sua empresa. Então, fica muito complicado para muitos profissionais, principalmente quando estão começando. Outro ponto que a gente precisa considerar é o ponto de equilíbrio financeiro. Então, saber qual é o nosso ponto de equilíbrio entre quanto que a gente precisa faturar no mês para conseguir pagar todas as nossas contas e quanto dali em diante vai ser o lucro propriamente dito do nosso prolabore, do nosso caixa reserva, quanto que vai ser de lucro, tá? Tudo isso a gente também precisa conseguir entender. Também precisamos considerar a média de valores dos serviços oferecidos pela nossa concorrência para saber se a gente está mais ou menos competitivo com aquele serviço ou se a gente precisa melhorar alguma das questões, se o nosso preço está muito elevado. Por que ele está elevado? A gente está entregando uma experiência que justifique esse valor mais elevado ou realmente os nossos custos estão nas alturas e a gente precisa cortar gastos para conseguir equilibrar esse valor. Então, ali a gente consegue perceber se às vezes a gente está investindo muito dinheiro em determinado, para onde está indo todo o lucro, né? Todo o lucro do consultório. Às vezes tem uma demanda de algum serviço ou alguma taxa que a gente paga que acaba tirando toda a lucratividade do nosso consultório. Dessa forma a gente consegue ter essa visão geral de quanto que a gente gasta em cada coisa. Também a gente consegue considerar as necessidades e expectativas dos nossos clientes. Por isso que as experiências, elas acabam interferindo muito na questão de quanto que a gente vai cobrar sobre determinado produto ou serviço, como é o caso daquela água que eu dei o exemplo no início da aula. Então, aqui a gente consegue colocar como um ponto de consideração a ser avaliado, mas isso só depois da gente fazer a nossa precificação de forma correta e realmente encontrar o valor do nosso serviço.